Capítulo 4, versículo 15. Agora sim, Tata. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, porém um, que como nós, em tudo foi tentado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, porém um, que como nós, em tudo foi tentado. Tema de hoje, trono da graça. Repita comigo, trono da graça. Irmãos, hoje vamos falar sobre Jesus, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquela pessoa que é o mediador. É aquela pessoa que ficava entre Deus e o homem. Deus e o homem. O mediador é aquela pessoa que representa as duas partes. É aquela que vai resolver o conflito. É aquela que vai resolver a briga. É aquele que fica entre as partes, resolvendo e negociando. Então o mediador, ele negocia ambas as partes até que a resolução seja resolvida. Ou seja alcançada, melhor dizendo. Esse dia mesmo nós passamos por uma situação assim. A nossa família, meu pai, com um terreno. Então veio uma pessoa com o nome da empresa e ele fez a negociação. Ele foi o mediador entre aquela pessoa que estava negociando, a pessoa que queria comprar e a outra pessoa que queria vender, vamos dizer assim. Irmãos, o sangue de Jesus, ele foi para unir a humanidade a Deus. Até então a humanidade estava reclusa, estava distanciada, estava separada por causa do pecado. E no tempo certo, Jesus, ele nasceu como homem, viveu como homem, teve a sua experiência como criança, viveu ali, e chegou um momento na fase adulta, que ele assumiu, por volta dos 30 anos de idade, aquilo que ele veio fazer, a pessoa de Cristo. Porque Jesus é o nome e Cristo é aquilo que identifica Jesus. Então ele veio assumir aquilo que ele já estava planejado desde antes, ou melhor, já estava planejado na eternidade. E o custo desse processo foi um custo de sangue, foi um custo de morte. Mas o resultado desse custo foi a remissão, a redenção de todos os pecados cometidos sobre essa aliança que Deus fez com Jesus. Ou seja, o pecado de vocês, o meu pecado, não só os nossos pecados aqui, mas o pecado da humanidade, que reconhece Jesus como Senhor, foram apagados ali na cruz do Calvário. No livro de João, capítulo 3, principalmente no versículo 16, fala sobre isso. Irmãos, como o homem pecador pode enfrentar um Deus santo? Como o homem pecador pode enfrentar um Deus santo? A resposta é o seguinte: um sacerdote consagrado. Existia o sacerdote consagrado. Se você ler no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 32 ao 34, diz o seguinte: e o sacerdote que foi ungido e consagrado como sacerdote em lugar de seu pai, fará expiação, vestindo as sagradas vestes de linho, fará expiação pelo santuário santo, fará expiação pela tenda da congregação, pelo altar, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da assembleia, e isso vos será por estatuto perpétuo, para que se faça expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Então, como um homem pecador poderia chegar diante de Deus e fazer algum sacrifício em prol das pessoas, em prol daquela comunidade? Existia esse processo. Ele deveria santificar a si mesmo,
antes de chegar ao lugar do sacrifício. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1, diz que por todo sumo sacerdote escolhido dentre os homens, é designado para agir em nome dos homens em relação a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, o papel do sumo sacerdote era de mediar. O sumo sacerdote é aquela pessoa que reunia a congregação, reunia o povo de Israel, durante uma vez no ano. Ele fazia ali o seu ritual para não chegar contaminado, em pecado, diante de Deus. E depois ele fazia sacrifícios com animais, para que Deus pudesse perdoar os pecados daquelas pessoas. E de acordo com o dicionário Merriam-Webster, sacerdote significa alguém autorizado a realizar ritos sagrados a uma religião. Sacerdote não existe somente na religião que se denomina cristianismo. Existem outros sacerdotes também em outras religiões. Mas falando sobre o cristianismo, que é dito como religião, mas nós cremos que cristianismo é uma religião, mas para fins didáticos e de conhecimento, nós estamos tidos como uma religião, mas especialmente, falando aqui, esse sacerdote, ele era um agente entre os homens e a Deus. Irmãos, nós, eu falo na antiguidade, não tínhamos acesso a Deus. Só o sumo sacerdote tinha acesso ali ao tabernáculo. Eu poderia pegar um tabernáculo aqui e mostrar para os irmãos as partes do tabernáculo, o que fazia, o que era a cada parte, significado, aonde a presença do Senhor fazia ali no Santo dos Santos, propriamente dito, no propiciatório, entre os querubins. E os querubins, eles ficavam de frente para o outro ali, na arca da aliança, e Deus fazia presente. E do lado de fora, quando eles olhavam para o tabernáculo, a Bíblia fala que eles viam a glória do Senhor, via a glória do Senhor de longe. Mas graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a essa glória. Você tem acesso a essa glória. No Hebreus capítulo 4, versículo 4, fala que Cristo, ele é superior. Porque Jesus, ele consumiu, ele fez o papel. A Bíblia fala que é a glória de Deus em Jesus, ele é superior a tudo isso. Agora Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. A Bíblia fala que ele é seu advogado pessoal. A Bíblia fala que ele entra em defesa a você quando nós pecamos e nós nos arrependemos. O Senhor, ele entra e começa a interceder o seu favor. Muita gente fala assim: por que quando a gente peca o Senhor não consome a gente? Outrora, no passado, muitas pessoas morreram por causa do pecado. A gente lembra de Sodoma e Gomorra. Nós podemos lembrar de muitos outros. A terra se abriu, engoliu muita gente. Um rei que foi comido por bicho, assim, na hora. Mas vindo Jesus, quando a humanidade peca, não estou falando que o pecado, porque o pecado ele gera morte. De alguma forma o pecado ele vai gerar morte, como gerou em Adão. Gera algumas consequências. Mas uma coisa que não acontece conosco, quando eu e você nós pecamos, é que Deus não olha exatamente aquilo que você fez. Aquele pecado que talvez você acha que é grande, porque não existe pecado grande e pecado pequeno. Eu falo que existem consequências piores, mas o pecado diante de Deus é a mesma coisa. Mas quando eu peco, Deus ele não olha para mim naquilo que eu fiz, mas por quê? Porque como eu estou com o Senhor e o meu pecado não foi aquele pecado assim que,
vamos dizer, voluntário, mas mesmo que seja, não que eu preciso, eu quero fazer, não estou querendo dizer isso, irmãos. Mas porque tem gente que peca, mesmo sabendo que está errado. Mas se diante de Deus, mesmo acontecendo isso, se ele voltar e se arrepender, o Senhor de maneira nenhuma ele vai olhar para você. Ele não vai enxergar você, o seu pecado. Ele vai enxergar Jesus. É por isso que é tremendo o amor do Senhor para nós. Eu não estou falando por causa disso você continuar pecando, não. Você vai estar caminhando para a destruição. Mas Deus, ele olha para o sangue derramado de Cristo ali na cruz do Calvário, e aí Jesus está falando, não papai, não faz isso com ele não, porque eu sei o que ele está passando, porque eu passei. Eu vivi como homem na terra, eu sei exatamente o que essa mulher está passando dentro da sua casa. Pastor, estou passando por um período de rejeição dentro de casa. Ninguém me ama. Preocupa não, meu querido. Jesus passou a mesma coisa que você passou. Pastor, eu fui traído, pastor. Irmão, Jesus passou a mesma coisa que você passou. Por isso que Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você está na pele, vamos dizer assim, o que você está enfrentando. Porque a vida cristã não é fácil, seguimos ao Senhor piamente, irmãos, é um caminho estreito, porta estreita, não é um caminho fácil. Aí aqui Jesus está à direita do Pai, intercedendo pela igreja, intercedendo por você, e Ele é o nosso advogado, e por se tratar de advogado, irmão, não existe melhor advogado que Jesus. Talvez tenha advogado aqui nessa igreja, você é um bom advogado, mas irmãos, perante Jesus, você não se compara. Jesus é o melhor advogado, você sabe por quê? Porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por você. Ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário por você. E por se tratar desse evento no passado, nós apegamos com firmeza e confiança essa provisão que temos em Cristo, sabendo que Ele vive para garantir as nossas vidas. Irmão, você está vivo aqui hoje porque Jesus está garantindo a sua vida. Jesus está intercedendo por você. Não é porque você é inteligente, não é porque você é forte, não é porque você entende mais da Bíblia, não. É porque, meu irmão, Jesus está intercedendo por você. A gente chama isso de graça e misericórdia, que abundam quando nós somos lembrados que Jesus, Ele foi para o céu, mas não nos abandonou. Ele está no céu, mas Ele está intercedendo por nós. Ele está à destra de Deus, é o nosso nome. Ele fala diante de Deus, Pai, olha ali, olha, abençoa aquela pessoa. Não faz isso. Não vem ainda, Senhor. Há muitas pessoas para serem salvas. Eu morri por ele, eu morri por aquele homem, eu morri por aquele detento, eu morri por aquele homem que está fazendo mal, eu morri por sei lá, os políticos aí que estão fazendo coisas horríveis. Eu morri por essas pessoas também. Dá uma chance mais, dá uma chance a mais. Dá uma chance a mais. E a gente lembra, fazendo uma comparação dos tipos e antítipos de Jesus no Antigo Testamento. Abraão chega diante de Deus. Abraão, Deus, mas se tiver alguém lá, se tiver 100 pessoas, se tiver 50, se tiver 10, se tiver uma, intercedendo por alguém. Abraão intercedeu por uma pessoa, mas Jesus intercede por todos. Jesus está intercedendo por todos, mas vai chegar uma hora que não vai ter como mais interceder. Vai chegar uma hora que vai ter que se cumprir a palavra do Senhor. Aí Ele passa de ser advogado para ser juiz. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos aqui na igreja, o Senhor está intercedendo por você. Eu não sei como é que você veio hoje. Eu não vou tomar ceia. Quantas pessoas não veio hoje? Porque eu errei durante o ano, eu errei durante a semana, meu irmão. Isso aqui não tem poder para purificar, para te perdoar, mas o sangue de Jesus tem. É só chegar diante do Senhor, Senhor, perdoa-me.
Eu estou humilhando diante do Senhor. Faz uma nova criatura, uma nova vida. E passe o teu sangue na minha vida, porque o sangue de Jesus, irmãos, tem poder para perdoar, para curar. Irmãos, mas no Antigo Testamento, as pessoas precisavam e dependiam do sumo sacerdote, precisavam de um homem. Um homem como eu, como você, são pecadores também. Mas no Novo Testamento, Cristo era superior, e a sua personalidade, porque ele era homem, que representava o homem para Deus, ele foi o homem que intercedeu pela humanidade diante do Senhor, ao ponto de estar na cruz do Calvário, morrendo ali, ele fala: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Será que essa intercessão que o Senhor está fazendo para o Senhor Deus, será que Ele não está fazendo ainda hoje? Ele olha para a humanidade que está em pecado e fala assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus fala isso, mas cabe também a atitude da pessoa de reconhecer que precisa de Jesus, precisa de uma mudança. Mas o Senhor está falando: Senhor, perdoa-os para que ele... perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aguarde um pouco mais. Não mande agora, porque ele fala assim: olha, eu não sei a hora que eu vou vir, mas o Pai que está no céu sabe. Pai, não mande eu agora. Espere mais um pouco. Tem alguém da minha família que precisa conhecer o Senhor. Tem alguém da minha cidade que precisa conhecer o Senhor. Tem uma nação para ser alcançada. Mas o tempo está chegando ao fim. O tempo está chegando ao fim. E ele foi o homem que intercedeu pela humanidade diante do Senhor. Sabe por que sua vida está boa, meu irmão? Porque o Senhor está intercedendo por você. Mesmo que alguém aqui não cita seu nome na oração, que eu posso quase provar com certeza que não, porque tem uma lista enorme aqui de irmãos que estão orando. Irmãos que estão na lista enorme aqui, de oração. Todos os nomes dos irmãos da igreja. Mesmo assim, se a igreja esquecer de você, meu irmão, o Senhor não se esquece do Senhor. O Senhor não esquece o seu nome, Ele está intercedendo por você. Ele era um homem que oferecia o sacrifício de sangue que expiava os pecados do mundo. O sumo sacerdote era uma parte importante nas nossas vidas. A sua adoração, o nosso relacionamento com Deus dependia do sumo sacerdote. Só que Jesus, ele foi superior, irmãos, ao seu desempenho, porque ele passou pelo portão para o pátio do tabernáculo, ele passou pela porta para o lugar santíssimo, ele passou para o véu, para o santo dos santos. Agora não existem essas separações mais. Até na época de Jesus existia essa separação. Existia o lugar do sumo sacerdote, existia os lugares dos homens judeus, aí existia um pouquinho mais longe o lugar das mulheres, e um pouquinho mais longe dos gentios convertidos ao judaísmo, aqueles que acreditavam. Aquela separação, irmão. O gentio era mais distante dos santos dos santos. E só essa pessoa, o sumo sacerdote, ele tinha acesso à presença de Deus ali. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que isso acabou. Você e eu, nós temos acesso a Deus. Que privilégio é esse, irmãos? Eu e você, nós temos acesso a Deus. E finalmente ele era superior ao seu povo, porque seu povo se apegava à sua profissão. Esse apegar aqui é agarrar. As pessoas se agarravam à profissão do sacerdote. E aqueles que foram redimidos por Jesus, eles perseverarão o seu compromisso com Ele. Outra coisa que nós vemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 15, é que a única razão pela qual nós podemos nos aproximar de Deus com confiança é Jesus, o nosso sumo, excelente sumo sacerdote, que representa o povo diante de Deus. Agora a gente chega a Deus não com nossos próprios direitos, não porque aquilo que eu faço, não porque eu sou engravatado, sou bom, não porque eu visto uma túnica bonita. Eu estou falando dos gentios convertidos ao cristianismo. Eu vou lá e vesto uma beca, eu vesto uma coisa bacana, eu coloco um negócio aqui,
quer para na... eu me coloco meus trajes, minhas vestes. Não é por causa disso. Não é porque o seu conhecimento bíblico é um pouquinho maior do que o outro, não. É porque Jesus preparou um caminho para você ter os relacionamentos restaurados em Deus, que a sua obra foi consumida na cruz, como Jesus se tornou solidário com a humanidade. Irmãos, porque ao se tornar humano, quando Deus se tornou homem, Deus ampliou a sua experiência aqui na terra, porque uma coisa é viver como Deus, uma coisa é viver na eternidade. Ele não sabia como é que era o tempo, vamos dizer assim, porque Deus sabe todas as coisas, mas ele não tinha uma experiência ainda, de fato, de como era viver como um homem. Mas o Senhor Deus, vindo aqui na terra, Ele veio como um homem. Ele conhece a situação atual. Ele conhece a sua situação. E quer que sejamos resgatados dela. E uma das características que nos ajudam e nos relacionar com Jesus como um grande sumo sacerdote e mediador perfeito, é que Ele esteve presente e pode se relacionar conosco com base em um ser humano. Embora Ele fosse um Deus, irmão. Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7 diz que Ele derramou e esvaziou a sua divindade e dignidade apenas para habitar conosco. Jesus começou com vazio. Irmão, Jesus ele nasceu com uma vida humilde, correndo para lá e para cá, uma família simples. Maria era simples, José era simples, correram de um lado para o outro, chegando num lugar, numa cidade cheia, sem lugar para se hospedar, tendo o seu nascimento em um lugar que não é comum de criança nascer. E Jesus, ele se esvaziou de tudo aquilo para ser o Salvador do mundo. E a sua estadia aqui na terra, irmão, Jesus ele provou de diversas situações. Jesus ele provou de tentações. E ele foi realmente equipado para servir como o nosso sumo sacerdote. Ele lidou com dificuldades, situações difíceis, incomuns e comuns. No entanto, a Bíblia diz que ele estava sem pecado. Ele venceu o domínio do pecado sobre a humanidade. Ele foi capaz de nos libertar do que nos mantinha cativo. E em vez disso, ele esvaziou dos privilégios divinos. Eu vou passar aqui na terra, não como os privilégios que eu tenho como Deus, mas eu vou esvaziar. Eu não vou usurpar, mas eu quero viver a plenitude da humanidade. Jesus chorou. Jesus foi traído. Jesus ele foi ferido. Jesus foi angustiado. Jesus teve a sua vida em momentos difíceis aqui. E não há ninguém melhor equipado, irmãos, para servir diante de Deus como o nosso sumo sacerdote, do nosso Senhor Jesus. Cristo é o nosso santuário. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que nós não servimos a um governante caprichoso, mas um Deus gracioso que não nos vê como redimidos de Jesus. Quando nos aproximamos dele, na versão amplificada de Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: aproximemo-nos então sem medo. Repita comigo: aproximemo-nos sem medo, com confiança, ousadia, no trono da graça. Então por que ter medo de Deus? Irmãos, eu vivi muito tempo com medo de Deus. Em certo ponto, e o medo e o temor a Deus, embora parecem ser parecidos, mas tem gente que tem medo de Deus. Às vezes erra, às vezes vacila, mas meu Deus, Deus agora vai me castigar.
E tem gente que fala assim, olha, Deus vai pesar a mão sobre você, hein? Irmãos, Deus não pesa a mão sobre ninguém, não. Pelo contrário, Deus te ama. Se Deus pesasse a mão sobre alguém, o próprio Jesus não falaria a palavra do filho pródigo. O filho pródigo fez o que tinha que fazer, esqueceu da sua casa, pelo momento, gastou tudo, pecou, fez muitas coisas. Mas quando ele voltou, em maneira nenhuma o Senhor falou assim, olha, eu vou pesar a mão sobre você. Eu vou colocar agora um castigo eterno sobre a sua vida. Não, não. Ele estava lá de braços abertos, esperando o filho voltar. Irmãos, esse é um Deus amoroso. Tem um entendimento de um Deus amoroso, um Deus que te ama. Irmãos, ousadia do trono da graça, ou seja, nós precisamos ter ousadia em chegar diante do Senhor, porque o trono do Senhor é um favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos receber a misericórdia pelas nossas falhas e encontrar graça para ajudar em tempo oportuno para todas as nossas necessidades, ou seja, ajuda apropriada em qualquer momento. Quem sabe neste momento você está precisando de ajuda, quem sabe amanhã você vai precisar de ajuda. Eu quero dizer uma coisa para você, nós sempre precisaremos de ajuda. E a palavra de Deus nos diz aqui, olha, vamos nos cheguemos diante do trono da graça, porque Ele está aqui aberto para você, para te abençoar. Irmão, somente quando você entender que o completo perdão dos pecados poderá ter confiança para entrar na presença do Senhor. Confiança para entrar na presença do Senhor com ousadia, com graça. Porque se ainda tiver na mente aquele peso de pecado, mas Senhor, eu pedi perdão, eu não estou fazendo mais, meu irmão, esquece isso. Chega diante do Senhor com ousadia. Porque o inimigo, ele é sujo, muitas vezes ele nos faz pecar, achando que a alegria, a alegria momentânea, a satisfação momentânea, mas daqui a pouco ele coloca um peso na sua consciência. Mas diante do Senhor você pode colocar no trono da graça e pedir, Senhor, eu estou chegando diante do Senhor nessa noite, nesse dia, Pai. E a única coisa que impede você aproximar diante de Deus sem medo é a consciência do pecado. Mas o pecado não é problema para Deus, porque Jesus fez uma provisão perfeita para você. Porque Ele, tornando-se santo e sem culpa, Ele santifica a sua vida pelo sangue dEle. Então o sangue do Senhor Jesus pode purificar a sua vida. E não existe tamanho de pecado, não importa o que você fez, irmão. Não importa quão grande que a pessoa possa imaginar, se eu não mereço perdão, eu preciso ser morto. Não, não, não. Inclusive Jesus já morreu no seu lugar. Se você morrer desse pensamento, a salvação talvez não vai ser garantida para você. Mas se eu entregar diante do Senhor a minha vida, Senhor, então passa em mim, na minha vida, o teu sangue. Portanto, irmão, como crente, nós não devemos ter uma consciência do pecado. Nós precisamos entrar com misericórdia, receber misericórdia e encontrar graça quando nós precisamos. Mesmo em meio à luta contra o pecado. Porque nós somos um cristão que nós lutamos contra o pecado todos os dias. Todo dia eu luto contra o pecado. É aqui na igreja, é fora da igreja, é no trabalho, é em casa, é no celular, é em frente ao computador, é conversando com as pessoas. Nós fugimos do pecado, lutamos contra o pecado. Misericórdia, irmão, não é não receber o que merecemos, mas a graça está recebendo o que não temos. Misericórdia é não receber o que merecemos, mas graça é receber o que nós não temos. Misericórdia é não receber o castigo pelos nossos pecados, mas graça é receber perdão, sendo restaurado a um estado onde que se nunca tivéssemos pecado em primeiro lugar. Porque uma gota do sangue de Jesus é o suficiente para nos purificar de todo o pecado. Não precisa ser 5 litros, não. É uma gota do sangue de Jesus. Aquela música do Sóstenes. Precisa. Sangue de Jesus está sobre nós. Ele é suficiente, irmãos, para perdoar os nossos pecados. Eu não sei quantas vezes você levantou aqui na pregação do Otávio. Ai.
Irmão, se nós pegarmos a memória do nosso pecado, nós nunca entraremos para encontrar essa ajuda e compreensão de Deus. Irmãos, esquece. Joga no mar também, faça como Deus, joga no mar de esquecimento. O pecado que você pecou outrora, você pediu perdão a Deus, amém. Mas o inimigo, ele insiste muitas das vezes para a gente ficar ali matutando. Irmão, se você se arrependeu, já era. O sangue de Jesus, você está liberto dessa opressão. Amém, fique livre. E qual a razão Jesus veio ao mundo? De maneira que ele veio? Qual o tipo de Salvador que nós precisamos quando nossos corações estão cheios, triturados, talvez por uma perda brutal? Nós precisamos de um Salvador sofredor. Nós precisamos de um Salvador que tenha provado o cálice do horror que nós estamos sendo forçados a beber. É assim que ele veio. Muitas vezes a gente vai passar por situações de angústia, de perda, de medo. E nós precisamos olhar para o Salvador. Ele sabia que esse mundo precisava. Ele não era um comediante. Não foi um herói esportivo. Não foi uma estrela de cinema. Não foi um gênio político. Não é um médico. Nem mesmo um pastor. O mundo precisava de que nenhum mero homem poderia ser. O mundo precisava de um sofredor soberano. Mero sofrimento não resolveria. Mera soberania não resolveria. Um não é forte o suficiente para salvar. Um não é forte o suficiente para salvar. O outro é fraco o suficiente para simpatizar. Então ele veio como quem ele era. Sabe quem que ele era? Um rei compassivo. Um rei compassivo. Não precisava de nada, fazer nada do que ele fez. Mas ele veio. Tem um trono ali, uma foto de um trono, mas nada se compara ao trono de Deus. Embora nós colocamos e falamos que Deus está sentado num trono, Ele é um rei, mas a gente nem sabe ao certo se realmente tem um trono ali. Mas isso para a gente entender, da forma que nós pensamos que Deus está ali num trono. Um conquistador moído, um leão como um cordeiro, um sofredor soberano, aperfeiçoado através do sofrimento, Hebreus 12:10, odiado pelos orgulhosos, João 7:7, demonizado pelos fortes, Mateus 9:34, do bom grado pobre, 2 Coríntios 8:9, um homem de dores, experimentado de tristeza, Isaías 53:3, planejando ser esmagado, Isaías 53:5, desprezado e rejeitado, Isaías 53:3, pronto para ser ferido, Isaías 53:5, submisso como cordeiro levado ao matadouro, Isaías 53:7, tolerando angústia, Isaías 53:11, vertente na morte, Isaías 53:12, ressuscitado para auxiliar, Romanos 14, versículos 7 e 9. Ninguém mais pode sentir o que ele sentiu, ninguém mais pode amar como ele amou, ninguém mais pode curar como ele pôde curar, ninguém mais pode salvar como ele pode salvar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então, bem-vindo, meus queridos, ao trono da graça de Deus.